Investiu? Cuidado que o leão pode te pegar, hein? Você investe ou começou a investir e tá morrendo de medo de cair na malha fina, não sabe como fazer a declaração dos seus investimentos? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre declaração de investimentos no Brasil e no exterior, para que você não tenha problema de forma alguma com a Receita Federal. E fica aqui que eu vou te contar detalhes. Quais são os investimentos que incidem em imposto de renda, porque tem os isentos, como fazer essa declaração e quem é que tem a obrigação de recolher. Fica até o final desse vídeo que o leão não vai te pegar, eu te garanto. Eu sou Manuela Lana, especialista em investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, toda semana eu trago conteúdo com informações, com dicas que vão facilitar o seu dia a dia, que vão fazer você trilhar o caminho da prosperidade e da riqueza, que é isso que a gente quer. O imposto de renda ele incide sobre o lucro dos investimentos, não é sobre o valor total, sobre o montante, é só sobre o lucro. Alguns investimentos são isentos e é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. No Brasil existem dois tipos de tributação. A tributação que é retida na fonte, que é o caso do Tesouro Direto, CDBs, títulos de renda fixa, e a apuração e pagamento pelo investidor. E nesse caso, fique atento que é você que é responsável por recolher todo o imposto, emitir a DARF, preencher a DARF e ir no banco e pagar a sua DARF para você ficar quites com a Receita Federal. Como que funciona o imposto de renda sobre os investimentos? Nós temos aqui no Brasil alguns títulos que são isentos de imposto de renda, que o governo quer incentivar alguns setores da economia e eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, poupança. Por que poupança é isento? Porque a poupança é a principal fonte de financiamento imobiliário, que é um setor que dá muito emprego, que gera muita renda e, portanto, o governo quer incentivar, por isso não cobra imposto de renda. LCIs, que é letra de câmbio imobiliário e vai no mesmo sentido, para incentivar o mercado imobiliário, não há cobrança de imposto de renda. LCA, que são letras de câmbio do agronegócio, assim como o setor imobiliário, o agronegócio é um setor incentivado pelo governo e, portanto, não incide imposto de renda. CRIs e CRAs, o que é isso? São certificados de recebimento dos setores CRIs imobiliário e CRAs agronegócio. É como se fosse um seguro desses negócios. E esses títulos são negociados no mercado e também não incidem imposto de renda. E debêntures incentivadas. Debêntures emitidas por empresas que são setores estratégicos da nossa economia. Nestas debêntures também não incide imposto de renda. Temos outra classe de investimentos que já possuem a tributação de forma automática. No momento do resgate é o momento da incidência do imposto e quando você sacar esse dinheiro ele já vem líquido do imposto de renda. E são os CDBs, os títulos do Tesouro Nacional, fundos de renda fixa e fundos de investimento de uma forma geral. Quando você pede o resgate, ele já vem líquido do imposto de renda. Agora presta atenção quanto à alíquota. A renda fixa, ela é tributada de forma regressiva. Quanto mais tempo você deixar o seu investimento, menor será a alíquota. É uma forma do governo incentivar a poupança de longo prazo. A tributação máxima do lucro é 22,5% e ela ocorre de 0 a 180 dias. De 181 a 360, a alíquota é 20%. De 361 a 720, a alíquota é 17,5%. E a partir de 721 dias, a alíquota passa a ser 15% nos títulos de renda fixa. Nos fundos de investimento de renda fixa, fundos multimercados e fundos cambiais, existe ainda a figura do come-cotas. O que é isso? O come-cotas é uma antecipação do imposto de renda que incide sobre fundos de investimento de renda fixa, sobre os fundos cambiais e sobre os fundos multimercados. Não incide sobre fundos de ações. O come-cotas incide 2 vezes ao ano, no final do mês de maio e no final do mês de novembro. Nos fundos de renda fixa a curto prazo, a alíquota do come-cotas é de 20%. Nos demais fundos, multimercado e cambial, a alíquota do come-cotas é de 15% sobre o lucro do fundo. Investimentos com tributação anual que você precisa pagar.
Ações, fundos imobiliários, toda a classe de renda variável, é você que vai ter que recolher o imposto, preencher a DARF e ir ao banco e pagar o seu imposto. A alíquota do imposto de renda para investimentos em ações se dá de duas formas diferentes e o critério é o tempo que você fica com essas ações. No caso de day trade, é de 20% sobre o lucro da operação. E no caso de outras estratégias em que você fica mais tempo, em que você fica mais de um dia com a ação, é 15% sobre o lucro dessa ação. Mas atenção, presta atenção, existe a figura do dedo duro. O que é o dedo duro? É um pequeno imposto que incide sobre a venda dos ativos e que imediatamente é informado à Receita Federal. No caso de operações normais, é 0,005% do valor da venda dos ativos, só para que a Receita saiba que ocorreu essa remuneração. O valor é ínfimo, mas a Receita está sabendo. Então não adianta tentar sonegar, fingir que não aconteceu, porque a Receita já tem essa informação e vai aguardar a sua declaração e o pagamento do imposto no caso de incidência de imposto. Para day trade, esse dedo duro cobra 1% do lucro, o que é uma forma de desincentivar a especulação do mercado. Os dividendos ainda, no momento em que eu estou falando aqui, estou falando agora em março de 2025, os dividendos ainda não são tributados. E quando a gente fala de fundos imobiliários, a alíquota do imposto de renda é de 20% sobre o ganho de capital. Dividendos dos fundos também não são tributados. Na renda variável existe isenção de até R$20 mil do valor sobre a venda. Então, se em determinado mês você vendeu R$19.999, você está desobrigado a pagar imposto de renda. Além disso, prejuízos passados podem ser compensados a qualquer tempo, desde que na mesma classe de ativos. Quando você tem prejuízo com ações em operações de day trade, você só pode compensar em operações de day trade. E você pode carregar esse prejuízo na sua declaração de imposto de renda por resto da vida, enquanto você não compensar todo esse prejuízo. Os investimentos no exterior, então, como é que ficam? Os investimentos do exterior, gente, presta atenção que muita gente está falando errado por aí. Gente que não investe no exterior. Os dividendos que você recebe, eles devem ser declarados no momento em que caiu lá na sua conta no exterior, independente de você trazer para cá ou não. E não existe isenção. Qualquer 10 centavos que você recebeu lá, você é obrigado a declarar e pagar o imposto de renda. Você tem que declarar via Carnê-Leão com a alíquota de 15%. Já os ganhos de capital no exterior também devem ser declarados e também incide impostos desde que o valor da venda que você fez lá supere R$35 mil. Toma cuidado com o câmbio, com o valor do câmbio do dia, que isso é importante. Agora, se você não quer ter o trabalho de ficar preenchendo DARF, de ficar pensando se tem que pagar impostos ou não, o melhor caminho são os fundos de investimento e investimentos de renda fixa, inclusive os que são isentos desse imposto. Beijo, fico por aqui.